Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o quinto episódio de Mikadono, o anime do cara medíocre que vai morar com as garotas prodígio. E nesse episódio tivemos aí o aparecimento do pai delas, né? Finalmente ele interagindo com o protagonista Yu. E assim, o clima mudou completamente quando ele apareceu. Porque as garotas estavam começando a se dar bem, estavam se aproximando mais após os últimos ocorridos, né, após o ocorrido do festival. Tinha sido, assim, uma semana boa com elas mais próximas, né, como família, né, tanto que o Yu tava até feliz com isso. E aí ele voltando ali pra casa, todo animado, pra fazer o jantar que ele havia prometido antes para elas, né. Ele chega lá e tá lá o senhor Mikadono, né, ele vai lá, se apresenta, né, e agradece por ter acolhido eles, naquela era a primeira vez que eles estavam se vendo ali pessoalmente. E assim, só da presença dele, as outras três garotas dava pra ver lá que elas estavam, assim, o clima tava uma tensão, uma pressão enorme ali, e elas estavam com um olhar bem vazio, sem emoção alguma, né? E até em alguns momentos assim, parecia desconfortáveis com aquilo, né? Assim, uma sensação de que esse ambiente não é agradável e não queria estar ali, né? Dá pra ver que elas estavam bem desconfortáveis com aquilo, mas tentavam ali manter uma expressão sem nenhum sentimento, né? Com um olhar apenas vazio ali, olhando pra frente, tentando manter, de certa forma, as aparências, né? Como vamos vendo ali, né? O Mikado tinha dado pra pegar o relatório de suas filhas, né? No caso, ele queria saber do desempenho delas, né? O desempenho estava ok. E aí o Yu chamou ele ali pra jantar, né? Afinal, ele ia fazer o jantar. Só que, meu camarada, o Mikadono viu lá a máscarazinha do festival, aí o Yu falou que foi pro festival, e aí, desandou de vez. O senhor Mikadono, que como vemos é alguém focado na perfeição, nos caminhos que cada uma tem pra seguir ali, pra sua filha, né? Ele certamente é um homem de sucesso, um homem realizado, afinal, né? Pra ter o status que ele tem ali, ele certamente é um homem de sucesso na sua área. E tá querendo que suas filhas também sejam mulheres de sucesso na sua área, só que com foco extremamente perfeccionista. A falha, o erro não é aceitável. E essa mentalidade que elas acabaram adquirindo é muito por conta do seu pai, que martelou isso na cabeça dessa. Vocês têm que ser perfeitos, vocês têm que saber fazer isso, tudo tem que saber tudo. Errar, perder é inaceitável. Tem que estar sempre ganhando, mostrando ser a melhor. Por isso que elas são desse jeito. E aí, quando tava lá, o Yu conseguindo fazer elas se aproximarem mais, porque elas estavam se afastando por conta disso. Afinal, elas estavam tão focadas, cada uma na sua área, e elas estavam se distanciando ali naturalmente. Aí o Yu tava até fazendo elas se reaproximarem. E aí vem o senhor Mikadona, e quando o Yu fala do festival, meio que briga ali com ele, né, dá uma discussão. Ele até fala pro Yu que, ó, eu investiguei você, você não tem nada digno de nota, né? Você é um zero à esquerda, você é um inútil. É basicamente descascou ali, né? O Yu, né, falou a realidade que eu sei da sua realidade, tá? Eu sei que você é inútil, e aqui a gente não aceita mediocridade, não aceitamos ninguém inútil nessa casa. Ele tava praticamente quase que enxotando o Yu pra fora de casa. E aí, as três, né, as três irmãs, para a surpresa ali do seu próprio pai, acabaram indo lá defendendo o Yu, falando que ele é útil para ela, né? Que ele tem as suas utilidades, por exemplo, nas tarefas domésticas ali, que ele tá sendo um bom suporte para ela, né? Um bom apoiador para elas. Então elas ali acabam defendendo, falando que precisam dele, né? O que faz, apesar do filme ficar surpreso, ele para de tentar enxotar, né? De expulsar o Yu ali de casa, é meio que, beleza. Vocês precisam dele, beleza, pode ficar com ele, mas sem socializar, né? Basicamente proibir ali idas em festivais e coisas assim, né? Sair pra fazer qualquer atividade que seja, assim, divertida, né? Por assim dizer. Não pode ser pra festival, praia, parque de diversão, essas coisas. Não pode ser pra nada disso. Cada um focado nos seus compromissos. E após isso, né? Todo o trabalho que o Yu tinha feito ali para reaproximar elas, aquela questão de família, foi pro ralo. Naquele dia mesmo, já não janta mais junto, então vai passando ali alguns dias, uma semana mais ou menos, e voltou pra estaca zero, por assim dizer. Ao menos o Yu conseguiu, né, ter a visão e perceber agora do porquê delas serem assim. É por conta do pai. Aquelas três garotas são do jeito que são por influência do pai, e ele conseguiu notar isso ao ver ali o Mikadon. E fazendo um parênteses aqui, tem uma coisa que tá me incomodando aqui, aí eu não sei se é porque o autor vai dar uma explicação diferente lá no futuro, ou se é por conta do Yu ainda ser muito jovem e não ter percebido isso. Mas a questão da mãe dele lá. Na minha opinião, devido ao que já foi mostrado dela, que já foi falado sobre ela, que era alguém boa em tudo, né? Que era inteligente, era uma boa atriz e também era boa em artes marciais. No meu entender, pelo que foi mostrado, ela acabou ficando doente, pois sobrecarregou o seu corpo. A menos que o autor, no futuro, dê uma justificativa diferente, né? Após, não, ela acabou desenvolvendo uma outra doença por conta disso, sofreu um acidente por conta daquilo, sei lá. Explique por uma outra razão o motivo da Subaru ter parado no hospital e depois ficar doente. Na minha opinião, pelo que já foi demonstrado, me parece que foi uma sobrecarga do corpo dela. Ela forçou tanto seu corpo que acabou ficando doente e aí faleceu. E já ficou claro também que essas garotas, antes do Yu chegar, elas estavam sobrecarregando o seu corpo, e isso a longo prazo, apesar da Miko ser uma atleta, talvez ela até durasse mais que as outras, né? Em termos de saúde corporal, mas provavelmente a sua saúde mental iria pro ralo.
Mas sim, elas certamente teriam também problemas ali de saúde, aí pode ser tanto física quanto saúde mental. Elas teriam problema no decorrer do tempo por conta de se esforçarem seu corpo ali até o limite, né? Em alguns casos, além do limite. Por exemplo, a própria Kazuo, que tá no episódio 2, 3, ela pegou, ficou doente, foi dito ali que ela fica doente com frequência. Ou seja, ela provavelmente ali é uma das que tem um corpo mais. A saúde física dela, a saúde dela mais fragilizada. Ela provavelmente é a que mais se esforça ali e tá com a saúde mais fragilizada. Aquela dali, se brincar, essa é a primeira aí de base, a primeira ficar doente acabar tendo que interromper a carreira ali por um motivo ou por outro. Então, assim, o que me incomoda é que o Yu parece não ter percebido a causa da morte da sua mãe, né? Não ter ainda notado que foi por conta dela se esforçar tanto sobrecarregada. Exceto, é claro, que o autor no futuro venha e justifique de outra forma. E assim, isso me incomoda porque o Yu poderia apresentar isso para o pai das garotas, né? Para o senhor Mikadono, falando, ó, você quer que seus filhos sejam de sucesso, cada uma na sua área, tal. Mas assim, as pessoas também têm que ter um momento de lazer, um momento de descanso, senão isso vai prejudicar elas ao longo prazo. Todo mundo precisa de um momento de descanso, independente das atividades que faça. Você precisa também de um momento de descanso para relaxar, porque senão toda hora você está focado, 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 focado. Cara, não dá. Não dá. Isso vai fazer mal para a saúde. Você precisa em algum momento pegar, trocar a chavinha, desligar um pouco, falar, não, agora eu vou dar uma descansada. Não é largar tudo de vez, mas pelo menos tirar um momento, ocasionalmente aqui e ali, para pegar e desligar a chavinha. Tanto que elas pegaram, foram pro festival, se divertiram, apesar de não ter descansado, por assim dizer, mas tiveram ali um momento de lazer. No dia seguinte, o desempenho delas acabou melhorando. E talvez, por Yu ser muito imaturo, ele não percebeu isso, ou talvez ele tenha notado, mas ficou muito nervoso ali com o seu Mikadano e não conseguiu falar, mas isso me incomodou. Ele ia ficar lá parado, sem falar nada, demonstrando uma certa. Sendo muito passivo, o que é uma característica dele, essa passividade toda, mas isso me incomoda em alguns momentos, e esse é um momento que me incomodou bastante, porque o Yu, ele poderia utilizar de argumentos para explicar. Não, beleza, eu sei que você quer isso, mas tem isso, isso, isso e aquilo. Ele poderia ali contra-argumentar de alguma forma e discutir ali com o senhor Mikadono também, ó, certos pontos e mostrar ali um certo ponto pro senhor Mikadono. Ele poderia concordar ou não, beleza, vai dar opinião de cada um. Mas ali o Yu poderia pelo menos demonstrar, ó, você acha que eu tô querendo atrapalhar suas filhas, mas eu tô tentando ajudar. Eu apenas tenho uma visão diferente dessa, né? Ele poderia tentar ali contemporizar e compor de uma certa forma. Enfim, no final, as garotas acabaram defendendo ele, mas essa questão, sempre que surge algo ali que dava pra usar isso de explicação, acaba me incomodando, pois o Yu não usa. E tem muita questão da mãe dele que o autor ainda não explicou, mas na minha opinião tá claro que foi por sobrecarga corporal, bem outros fatores ali, né? Questão de família. Ah, você era próximo da minha mãe, mas você sabe que minha mãe realmente queria, o que ela ansiava, porque a mãe dele, querendo ou não, acabou falhando no objetivo que ela mais queria, que era a questão de família. Só que ela, por questões do trabalho dela, acabou criando uma certa mentalidade que mesmo quando ela teve o Yu, não conseguiu ali criar uma família, né? Desenvolver a questão de família ali com o Yu do jeito que ela queria ou sonhava ali em seus sonhos, né? Que era ser o desejo que ela passou pra ele. Tem essa questão também da mãe dele ter meio que falhado nesse sonho, apesar que ele também ele tentou, mas não tentou tanto assim, né? Ele acabou separando, ele tem um relacionamento distante da mãe devido a essas questões da carreira dela e tal, e dele também não ter conseguido acompanhar ela na sua carreira e, como já foi mostrado, né, os motivos deles se afastarem, mas essa questão sempre que surge ali acaba me incomodando porque o protagonista não expõe isso aí, eu não sei se é porque ele não percebeu que foi isso, aí não sei se ele sabe, mas não quer ficar usando isso aí como desculpa ou como justificativa, até porque é algo pessoal dele e os outros podem ou não entender, enfim, vai saber o que se passa na cabeça do autor. Bom, retomando aqui o episódio em si, mostra ali as garotas, né, que voltaram à sua rotina, mas mesmo tendo voltado, elas não estavam muito assim, né? Por exemplo, elas estavam olhando para a comida delas, né? Para cada um com a sua dieta, falando, pô, você que isso aqui é suficiente, mas eu não quero isso, né? Eu não quero elas pensando ali no Yu, né? Ele acabou, querendo ou não, afetando elas. Nem que tenha sido pelo estômago, né? Conquistou elas ali pelo estômago e elas estavam querendo aquilo que ele acabou oferecendo para elas de volta, só que por conta do que aconteceu com o pai delas ali, tentaram voltar à rotina de sempre, mas não tava dando certo para elas também, né? Elas ainda estavam ali pensando, pô, eu queria pelo menos o lanche lá, jantar lá de novo, comida dele lá, pelo menos isso. E aí também, né, mostra ali o Yu, né, que ele também acabou sendo afetado pelas palavras do Mikadon, ele tava pensando, pô, eu tava querendo fazer aqui questão com família e tal, eu com meus pensamentos medíocres. Só que aí ele vai e se lembra da mãe dele ali, né, na questão do dorama favorito dela ali, né? E fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer dar certo. E no outro dia, né, as três garotas estavam saindo, e elas sentindo falta ali dele dizer, né, tenha um bom dia, né? Uma simples saudação, e elas estavam ali sentindo falta dele falar aquilo. As três vão ali pra escola, e no horário do almoço, elas acabam descobrindo ali uma marmita na bolsa delas, né? No caso, o Yu tinha acordado às 4 da manhã para poder preparar ali a marmita
para elas poderem comer na escola, né? O que acabou pegando elas ali de surpresa. Tanto que à noite, né, chega ali em casa, chama ali meio que uma reuniãozinha ali de emergência. Aí elas basicamente falam ali, ó, a gente vai te aceitar aqui como nosso suporte, né? E assim, você pega e faz as atividades aqui pra gente, como tava vendo essa ali, antes do pai aparecer, ó. Você vai pegar, vai ajudar a gente a mostrar mérito. Até porque, como o nosso pai falou, se você não mostrar algum mérito aqui nos ajudando, ele vai te expulsar daqui. Então, você vai e ajuda a gente enquanto você estiver ajudando a gente, nos dando suporte. A gente vai te aceitar aqui de boa numa boa. Basicamente é isso. Você ajuda, você fica. Você não ajuda, você vaza. Aí eu penso ali que elas estavam vendo ele como ele parte da família, elas negam, não, você é só um suporte, você não é parte de família nenhuma. E aí, a partir do outro dia, né, começa a retomar ali a rotina que eles estavam estabelecendo. Ele vai lá, faz o bento pra elas, dá ali tem um bom dia e à noite, quando elas voltar, ele vai lá, vai preparar o jantar para todo mundo ali jantar junto. E aí, né, temos ali as três com as suas preocupações, né, e bem com a pressão que elas sentem ali na sua mente, né, elas estão muito pressionadas ali mentalmente. A Kazuki, porque ela vai tentar um papel para uma protagonista feminina. Lembrando que ela faz apenas papéis masculinos, o que é completamente diferente ali do foco dela. A Nico tem outro torneio aí se aproximando e um senpai dela tá vindo aí também. E a Miwa tem a questão do torneio aí que vale um título lá no show. Cada uma com as suas preocupações, suas atividades estão chegando. E aí, o que vai acontecer com elas? Elas têm uma pressão grande sobre os ombros. Será que elas vão conseguir realizar? Será que não vão? Então elas estão com esse pensamento e sabem da pressão que tem em cima delas. Aí elas vão, chegam pra casa ali, vê o Yu preparar ali a janta, né? Ele até pega, cai ali, escorrega, elas sorrirem. E sim, esse momento, elas estavam cheias de preocupação, mas ali elas deram uma risada e acabaram, mesmo que fosse por apenas um simples momento, as preocupações dela foram e esvaíram. E aí elas estão ali jantando. A Nico percebe ali, pô, essa comida tá um gosto bem comum, bem mediano. Aí as outras duas também concordam, né? Pô, realmente tá mediano, tem nada demais, só um sabor comum. Aí elas lembram do que o pai disse, né, sobre a mediocridade ser um mal. Que elas são as Mikadoni, tem que superar isso, né? Não podem aceitar a mediocridade, tem que ser sempre algo mais do que isso. Mas aquele mediano ali tava bom pra elas. E aí temos ali uma interação do Yu com a Kazuki. Ela foi ali ajudar ele a lavar a louça, né, pra melhorar seu lado feminino. Apesar de ele questionar como é que isso tem a ver com o lado feminino, né, ela fala ali sobre estar ansiosa, nervosa pra audição que ela vai fazer pra um papel feminino. E até comenta que quando chegou em casa e viu ele ali, a cena ali divertida, essa preocupação saiu da sua mente mesmo que fosse por um instante. Apesar dela apontar que não tem nada a ver com ele, né, ela acreditar que vai dar certo. Apesar de estar bem ansiosa, nervosa, acredita ali que vai ficar tudo bem, mas não tem nada a ver com você. Aí ela ali questiona o machucado no dedo dele e ele fala, não, eu tava cozinhando, acabei machucando. E ela acreditando que ele era um cozinheiro experiente, só que nada disso. Ele começou a aprender a cozinhar ali, a partir do momento que começou ali a viver com ela, ele foi desenvolvendo ali suas habilidades ao pouco, né? Tentativa e erro, ele vai se esforçando. Ele até mostra ali, né, quando o prato caiu, que ele trocou os pratos ali que eles usavam por plástico duro reforçado, né? Não, vocês têm uma louça cara aqui, então tô trocando por essas aqui de plástico, né? Pra gente usar, pra não quebrar caso aconteça algum incidente, né? Ou seja, ele sabe do nível de desastre que ele é, mas ele não desiste, ele fica ali se esforçando, tentando. E aí ele vai, de novo, desastrado que ele é, acaba escorregando ali no chão com a louça, e aí a Kazuki vai ajudar ele, ela escorrega também, e aí os dois acabam ali se beijando, né? Um beijinho com gosto de sangue do nariz dele, tava escorrendo sangue ali. E aí, após essa questão do beijo, né? Kazuki vai, mantém ali a compostura, né? O Yu fica ali se desculpando. E ela fala, não, isso aqui só foi um acidente, né? Não tem nada demais. Ela consegue manter a compostura. Só que, por mais que ela tente demonstrar que não mexeu com ela, acabou mexendo. Tanto que ela liga a TV, mostra ali um programa de beijo, desliga na hora. Aí pega a Mia comendo gelatina, ela fala sobre lábios macios. Pega, mexeu com ela, pegou, se retirou pro quarto e foi lá. E aí aparece o Yu. E o Yu vai lá e fala, ó, sobre o beijo do outro dia, vamos fingir que não aconteceu. Eu sei que você não quer ter um beijo com um fracassado aí, né? Você não tem interesse nisso, então bora só fingir que não aconteceu. Ele vai, se retira e ela fica puta com isso, tanto que quer matar ele. Porque quando ele fala fingir que não aconteceu, é como se pra ele não tivesse significado nada, fosse algo irrelevante, né? Isso incomodou ela. E aí vai lá no outro dia, ela lá treinando ali com seu grupo de teatro. Ela começa ali a pensar no que o pai dela falou, né, sobre a questão de interpretar um papel feminino. O pai dela explicou, né, que se ela quiser ser uma atriz completa, tem que também saber interpretar aquele tipo de papel feminino, não apenas masculinos. Ela, apesar de ter ficado puta com o Yu, concordou com ele, não, ele tem razão, tenho que esquecer isso e focar nisso aqui, no meu objetivo, nesse papel, nessa audição que eu tenho pra fazer. E aí, né, a Kazuki põe ali a peruca na frente dele pra ele ter que interpretar, só que ela fala, não, ainda tô agindo na forma de príncipe, então ela decide ali estudar vendo suas colegas, né, então, durante o treino ali com seu colega, então ela faz esse tipo de expressão, esse tipo de voz, né, ela vai estudando ali como os seus outros colegas vão interpretando. E aí chega o momento do beijo e ela vai, se lembra ali do Yu e para ali. Tanto que a instrutora dela ali, né, professora dela ali, sei lá, não sei o termo correto, pergunta se aconteceu, se é algum problema pessoal. E a instrutora fala que a vida pessoal pode afetar o desempenho dela. E isso acaba dando ali uma ideia para Kazuki, como vamos ver logo depois.
né? Isso ali vai dar uma ideia para Kazuki sobre o que fazer. Aí já em casa, a Kazuki, né, fala ali com o Yu, fala, ó, eu vou precisar que você mude a questão da minha refeição por conta disso, daquilo, meu condicionador de cabelo também tá acabando, e pergunta se ele tá livre no domingo. Ele fala que tá, e ela vai, faz o tal do cabedão ali, né, prensa ele na parede e fala que ele vai no encontro com ela no domingo. Já que você tá livre, então a gente vai no encontro. E assim acaba o episódio, né, com a Kazuki falando ali pro Yu e no encontro com ela no domingo. E isso tem a ver com o que a instrutora dela disse, né? A instrutora falou, ó, a sua vida pessoal também afeta o seu desempenho. Então ela pensou o seguinte, já que a vida pessoal afeta o desempenho, eu preciso vivenciar como é ser uma heroína na vida real, né? Na minha situação pessoal ali. Então, o que, que uma garota faz? Uma garota normal, né? Uma heroína faz? Vai no encontro. Então, ela decide chamar o Will ali para ir no encontro para treinar pro seu papel ali, né? Pra sua audição. Óbvio, isso também tem a ver com o beijo ali, né? Que tava incomodando ela e ela acabou escolhendo ele por conta do beijo ali também, né? Até porque ela poderia pegar e pedir ajuda pra algum outro membro ali da trupe, algum outro amigo, pra pegar e no encontro com ela com essa justificativa, mas ela escolheu o Yu, até porque ele querendo não quer ser o suporte delas. Tem essa questão do beijo também, e sobrou pra ele, que ele é bem acessível e também vai estar livre. Essa é a questão, ao menos a justificativa que a Kazuki ali vai usar pra ir no encontro ali com o Yu. E foi isso que aconteceu nesse quinto episódio, então como vemos aí. Primeira metade ali foi com o Sr. Mikadon, onde o clima de família que o Yu tava construindo ali foi pra ruína, só com a aparição do Sr. Mikadon, e ele quase expulsou o Yu ali de casa também, só que as três foram lá e defenderam ele, falando que precisavam dele, ele tava sendo útil ali pra elas, apesar do pouco tempo de mal se conhecerem, né, não estarem convivendo ainda tanto tempo junto, mas ele demonstrou ter utilidade ali pra elas, com as questões de tarefa doméstica, essas coisas. Só que a rotina que eles tinham acabado de começar a criar ali, né, de jantar todo mundo junto e tal, foi pro ralo por conta da aparição do Sr. Mikadon. Só que no final das contas, depois, né, por iniciativa do Yu, de pegar, preparar o bento pra elas, essa questão pegou e voltou, né? Tiveram ali uma reuniãozinha e elas expõem ali, ó, beleza, você vai poder ser o nosso suporte, vai fazer as coisas aqui, vai nos ajudar, até porque, como o nosso pai disse, se você não se mostrar útil aqui, ele vai te expulsar. Então a gente vai te aceitar como nosso suporte numa boa, a gente vai colaborar, né? Basicamente isso. Vamos continuar do jeito que tá, você não vai ter que lutar de novo, remoer pra conta de não, a gente vai meio que colaborar para você ajudar a gente. A gente vai ter cada uma, ó, a Kazuki, a questão do seu papel, a Nico o torneio e a Mil também um torneio lá. Então, se você ajuda a gente com os nossos objetivos, você vai continuando aqui, né? Mostra a sua utilidade. O Yu pensa que é questão de família, mas elas deixam claro que não, é só questão de suporte. E aí ela começa a retomar ali pro que o Yu tinha alcançado, né? Pro status que o Yu tinha alcançado. Elas ali com as suas preocupações, mas com a própria Kazuki diz. Ela pegou, chegou em casa, tava cheio de nervosismo, ansiedade para o teste que ela ia. As outras duas certezas também estavam com sentimentos similares. Chegou lá, viu o Yu, e pelo menos por um instante, essas preocupações esqueceram, e apesar da mediocridade ser um mal, como o pai delas martelou na cabeça delas, a comida ali mediana do Yu falou, não, mediano também pode ser bom. E aí, né, mas pro final do episódio focou mais na questão da Kazuki, né, basicamente o arco da Kazuki, que vai ser esse arco agora de ir no encontro ali com o Yu pra ela, usando essa justificativa, né, e também, óbvio, vai ser por conta disso, né? Ela também vai acreditar, pôr na sua cabeça que é por conta disso, de não vou no encontro, a questão do beijo, obviamente, por mais que ela tente parecer que não incomodou ela, que não afetou e tá afetando sim, mas ela também vai usar isso pra questão de papel de heroína, né? Pra aprender a atuar como uma heroína, já que ela sabe atuar como um príncipe, né? Papéis masculinos. Então ela vai pegar, vai se aproveitar da própria dica ali da instrutora sobre a vida pessoal e chamou ali o Yu pro encontro, pra poder ir no encontro, pra então ela pegar e se preparar melhor para este papel, apesar que o Yu ficou surpreso com essa questão do encontro, mas no próximo episódio ela certamente vai explicar ali o motivo do encontro, não por causa do papel de heroína, e eu quero usar esse encontro como referência para poder atuar como heroína. Basicamente deve ser isso que deve ser explicado no episódio seguinte. Me digam aí o que acharam desse episódio, se gostou do vídeo dá like, se não gostou dá dislike, tchau e até a próxima.